macro e micro tensão, qual que é a diferença dessas técnicas, né? Macro são 4 ou 8 batidas, tá? Micro são 2 ou 1 batida. O que significa 4 ou 8, 2 ou 1? Quando eu crio uma tensão, eu necessariamente removo o grave da minha equalização, tá? Então vamos lá, por exemplo, aqui eu tenho um groove, né? Eu tenho uma parte dançante da música, vai. A partir desse ponto, que é o início do compasso, eu cortar 4 batidas, vai. Eu crio a macro tensão e aqui eu volto com o meu grave para continuar o meu groove. Então como é que seria? Deixa a música rodar, deixa o groove pegar, quando você sentir a vontade basicamente para cortar, né? No início do compasso você tira o grave e depois volta. Muito legal, é muito fácil de fazer. Beleza? Isso é uma macro tensão. Agora, quando eu quero aplicar micro tensão, que é menor, macro, entenda como maior, e micro, né, menor, vai funcionar da seguinte maneira, né? Eu posso cortar 2 batidas, tá? Do meu groove ali e voltar. Vai. Pegou? Agora, se eu quiser quebrar uma batida, também é uma micro tensão, né? Você quebra ali basicamente a batida e depois você volta. Tá, Duca, eu não estou entendendo. Como é que você está vendo as 4 batidas? Bom, eu vou exemplificar através de um loop para você entender com mais facilidade. Se eu avançar minha frase musical aqui no meio e fechar um loop, por exemplo, de 4 batidas, aqui eu tenho, né, um loop basicamente tocando infinitamente por 4 batidas. Então exatamente no time, né, quando o loop reinicia, eu corto o grave e quando ele acaba eu volto. Beleza? Isso é uma macro tensão, vale também para 8, né? Se eu quiser aumentar o meu loop aqui, por exemplo, ó. Ok? Fácil de entender. Agora, se eu tenho, por exemplo, né, uma micro tensão, significa que eu tenho 2 batidas, ó, filtradas, que é cortadas, né, equalizadas aqui. Então eu vou cortar essas 2 batidas, ó. Entendeu? É uma micro tensão, é mais rápido. E quando tem uma batida, né? Eu corto basicamente assim. Só que isso, né, em si é uma macro tensão, uma micro tensão. Só que as macro tensões são legais você aplicar exatamente na virada da música, que são essas últimas 4 batidas aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Eu tenho 4 batidas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui fica muito legal aplicar. A música vai estar tocando, né? 1, 2, 3, 4. Volta. 1, 2, 3, 4. Tá? E basicamente você vai fazendo isso, né, na virada, ou seja, nesses dentinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, é uma virada, uma macro tensão de 8, né? Eu não tenho batida, eu tenho uma virada de uma frase musical para outra, pegou? E aqui eu também tenho, né, essa macro tensão de 4 batidas de uma frase musical para outra, entendeu? Então aqui a macro tensão se encaixa muito bem. Então qual que é o exercício, né? Eu vou até marcar aqui para vocês verem, ó. Muito fácil de pegar e muito divertido as macro tensões. Divertido pra caramba. Então, ó, entre esses pontos aqui, ó, vermelhos, eu vou cortar o grave e voltar. Só para você entender. Faz isso também em casa. Marcou aqui, memory point para memorizar. Aqui também, beleza? Aqui, ó, macro tensão. Então a música vai se desenvolver, por exemplo, né, ou qualquer outra parte da mixagem você vai poder aplicar isso. Então vai. Aqui não precisa necessariamente cortar o grave, né? Mas volta.
beleza? Você pode também fazer isso, né, no meio das frases musicais aqui, ó, as micro, por exemplo. Você pode usar como a criatividade que for, né, para você poder fazer esses exemplos. Só que o lance divertido das macrotensões é você aplicar efeito junto. Aí se torna mais difícil, porque você tem que fazer a coordenação motora. Corta com o equalizador aqui, gira o efeito, desliga o efeito e volta com o grave, tá? Vamos ver como fica? Exemplo, treino, né? Prático, você pegar as macrotensões. Corta aqui o equalizador. Legal, né? Eco agora. Vai. Show! Viu que eu girei o knob para o efeito sair, né? Mas posso deixar, ó. Legal, né? Bem divertido e bem fácil de fazer. Você pode variar como você preferir. Aqui mais um exemplo, né? Vai. Aplica o efeito e corta o grave. Aqui fica legal o reverb, porque ele tem médio, né? Corta o grave e traz, ó. Show, né? Uma crescente de energia. Aqui, mais uma vez, ó. Agora, como que é a microtensão com efeito, né? Microtensão é mais difícil, né? Tem que acertar o timing, o tempo da música, né? Claro que às vezes pode não sair perfeito, mas é só uma chicotada. Cortou, uma batida, pô, ligou, voltou, desligou. É só uma chicotada. É muito legal de aplicar essas macro e micro tensões, né? Aqui, ó, mais um exemplo. Para a gente treinar, vai. Ao invés de você, por exemplo, quebrar com o grave aqui, equalizar, cortar com o grave, você pode utilizar o filtro. Aí se torna ainda mais difícil, tá? Às vezes vendo parece ser uma coisa fácil, mas você tem que ter o toque no equipamento, né, preciso em cima do compasso. Por isso que nas aulas individuais eu faço com o aluno, o primeiro exercício que a gente faz das aulas individuais é ele fazendo as macrotensões em cima basicamente de um loop, né? Lembra que eu comecei um exercício? Na primeira conteúdo que eu passei para vocês, né? Fechei o loop aqui e eu falei, cara, a partir desse ponto aqui, define, né, um hot kill, beleza? Daí eu defini o A, vai. E a partir desse ponto aqui, eu defini outro hot kill. Por quê? Aqui, 4 batidas para frente é uma nova frase musical. Então a macrotensão se encaixa muito bem aqui e também na metade dessa frase musical aqui. Aqui seria 16, né? 16 batidas para lá e 16 batidas para cá. Formam 32 batidas, então nessas 4 aqui ficaria muito legal de encaixar. Então esse é o exercício para aquecimento. É as macrotensões, né? Fecha um loop aqui, por exemplo, de 32 batidas, ó. Quando chegar no hot kill A, corta o grave, aplica efeito e volta. Mas tem que ser no time da música. Faz esse exercício. Depois você vai se pegar assim, cara, eu preciso melhorar minha coordenação motora, preciso melhorar meu corte, preciso melhorar a precisão nos efeitos. Tem muitas coisas que você pode melhorar só nesse simples exercício aqui, de macro e micro tensões. Quer ver? Simples, né? Comece a utilizar o filtro então junto com o efeito. Fica assobiando, né? Pegou?